Saudamos a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Todos bem-vindos à casa do Papai. Vamos abrir a palavra do Senhor. Salmo de número 98, versículo de número 4. Que neste dia que o Senhor nos deu, possamos entregar a Ele o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração. Nós vamos ler todos juntos o versículo de número 4 do Salmo 98. Assim nos diz a Santa Palavra: celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra, aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Amém. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Eu vou convidar os irmãos, aqueles que desejarem e aqueles que puderem, que se coloquem de joelhos neste momento de oração, para nós adorarmos o nosso Deus em oração. Pai Celestial, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, porque só o Senhor é Deus em nossas vidas, Pai. Nós te adoramos, ó Deus, porque por amor das nossas vidas, enviastes o teu Filho amado para a remissão dos nossos pecados e salvação da nossa alma, Pai. E é nesse nome santo, nesse nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo, que adentramos, ó Deus, diante da Tua santa e bendita presença, Pai, para agradecer-te, Deus, este momento de oração, Pai, ao qual os nossos corações estão voltados a Ti, meu Deus, convictos, ó Deus, de que neste momento, Pai, estás inclinado, com os ouvidos atentos, ó Deus, aos nossos clamores, Pai, e suplicamos, ó Deus, as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas, que o Senhor aceite o nosso louvor, que o Senhor aceite a nossa adoração com aroma suave, ó Deus, no Teu trono de graça e de glória, Deus. Aceite também, ó Deus, todos os nossos clamores, Pai. Que no Seu tempo, na Sua hora, Pai, mediante a Tua vontade, Senhor, Tu nos respondas, ó Deus, às nossas petições, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, através da Tua santa palavra, venha falar ao coração de cada um de nós, Pai. Que o Senhor, ó Deus, possa cuidar da nossa igreja, possa cuidar da nossa nação, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que oramos e Te agradecemos. Amém. O mesmo Salmo de número 98, nós faremos agora a sua leitura responsiva. E eu vou convidar a amada igreja que se coloque de pé, para fazermos essa leitura. Salmo de número 98, versos de 1 a 9. A justiça do Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra virão a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto. Com trombetas e canções de buzinas, exaltai perante o Senhor, que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam almas, e juntos cantem de júbilo nos montes. Na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade.
Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Os irmãos podem se assentar. Nesse momento nós vamos louvar, nós vamos adorar o nosso Deus com o grupo de louvor da nossa igreja. Bom dia, irmãos. Bom dia. Vou pedir para vocês se colocarem em pé, para a gente continuar louvando ao Senhor. Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Teu
adorando, colocando aos teus pés a nossa adoração, dizendo: Santo, Santo, Santo é o seu nome, Senhor. Se estamos aqui nessa manhã, é porque tu nos permitiste, porque a tua graça é maravilhosa conosco, Senhor. Senhor, eu quero te pedir perdão pelos nossos pecados. Aceita a nossa adoração nessa manhã, Senhor. Que o irmão que está aqui hoje na igreja, Senhor, reconheça que a tua soberania prevalece sobre tudo, meu Deus. Ficamos angustiados, ficamos com medo das doenças, dos problemas, mas nem um fio de cabelo cai se o Senhor não permite, Senhor. Senhor, coloca nos nossos corações a tua palavra, para que não pecamos contra ti, meu Deus. Faz o nosso espírito estar mais próximo de ti, meu Pai. Eu te agradeço por cada vida aqui, Senhor. Os que estão nos assistindo, os que estão aqui. Que possamos estar sempre buscando a ti, Senhor. Não só de lábios, Senhor, mas com a nossa vida, com o nosso testemunho, ó Pai. Eu te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar mais uma vez? Glórias, glórias, glórias ao nosso Deus. Jesus é o fôlego de vida, é a água viva. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém. Amém. Nós entramos agora na contrição do nosso culto. Momento em colocarmos diante de Deus os nossos corações contritos, arrependidos. Vamos abrir a palavra do Senhor agora no Salmo de número 99. Nós faremos essa leitura de forma responsiva. Os irmãos, mesmo assentados, mas com toda a reverência à leitura da palavra do Senhor, leiamos todos o Salmo 99. A santidade de Deus. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião, e sobre modo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. És rei poderoso, que ama a justiça, confirmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus, e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e Samuel, entre os que invocam o nome, clamavam ao Senhor, e ele os ouviu. Falava-lhes na coluna de nuvem. Eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Respondeste, ó Senhor, nosso Deus, fostes para eles Deus
exaltai ao Senhor nosso Deus, e prostrai-vos ante o seu santo nome, porque santo é o Senhor nosso Deus. Amém, amém. Louvado seja o nosso Deus, que Ele sempre, pela sua graça e misericórdia, nos dê entendimento da sua palavra. E nessa palavra Ele diz que os seus servos clamavam e Ele ouvia, e pela sua misericórdia Ele também respondia e perdoava. Nós vamos agora ser dirigidos a Deus numa oração de contrição pelo nosso diácono Rafael Mártire. Eu peço à igreja que aproveite esse momento para apresentar diante de Deus aqueles que estão aflitos, aqueles que nós temos recebido notícias de que estão em grande amargura, principalmente aqueles que ainda não têm o fôlego de vida, que é o nosso Jesus Salvador. Meu irmão. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te somos gratos, Senhor, por nos dar esta oportunidade de nos reunirmos mais uma vez, ó Pai, em Teu nome, para te louvar e para te adorar, ó Pai, para prestarmos culto a Ti, Senhor amado. Que nós possamos estar, ó Pai, voltados para Ti em todos os momentos, que possamos estar nos colocando, ó Pai, à Tua disposição, que possamos reverenciá-lo, ó Pai, que possamos entender aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, ó Pai amado, para que possamos assim andar conforme a Tua vontade e não a nossa, ó Pai. Esteja nos colocando, Senhor, nos Teus caminhos, ó Pai amado. Peço, ó Pai, que o Senhor escute as nossas petições, Senhor amado, que o Senhor escute, ó Pai, os nossos corações amargurados, ó Pai, que o Senhor possa nos acalmar, que o Senhor possa nos tranquilizar, ó Pai, nesses momentos de aflição, que possamos confiar, ó Pai, que o Senhor está realmente controlando tudo, ó Pai, que possamos entregar verdadeiramente nas Tuas mãos, para que o Senhor controle as nossas vidas, o nosso querer, ó Pai, que seja o Seu querer. Em nome de Jesus que eu te peço. Amém. Nós vamos louvar ao nosso Deus agora com o hino Coração Quebrantado, sob o número 67 do nosso inário. Ao som do instrumento, eu convido a igreja a se colocar de pé. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai.
alto céu, o avivamento vem, e que comecem em seguindo a lei, o teu poder, tuas bênçãos, teu favor, concede aos que são teus, ó Pai de amor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos passar para a edificação. E antes de eu passar a palavra para o nosso irmão Petrônio Júnior, as novas restrições, o nosso pastor ao final do culto vai orientar a igreja. E eu conclamo a igreja: ore com a sua família, leia a Bíblia com a sua família, aproveite momentos no seu lar para fazer as suas devocionais diárias. Escolha um dia da semana que não tem programação na nossa igreja. Pegue um filme com a sua família, pegue sua pipoca ali, descontraia-se também. E nos momentos de estudo bíblico, reunião de oração, culto, que não serão mais presenciais, pegue a sua família e cultuem a Deus no seu lar. Traga água, para você não precisar se levantar, vá ao banheiro antes do culto, mas faça um culto como se você estivesse aqui na igreja, para que nós todos juntos possamos levantar o nosso clamor dos nossos lares ao nosso Deus e também dos nossos lares render a Ele o nosso melhor louvor e a nossa melhor adoração. Amém. Irmãos. Bom dia, amados irmãos. Bom dia. Graça e paz a todos. Amém. Eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia no Salmo de número 100. Livro de Salmos, número 100. Tanto agora pela manhã, quanto no final da tarde, início da noite, o próximo culto que nós temos, às 18 horas. O sermão vai ser dividido em duas partes. Na verdade, nós vamos tentar fazer em série, tirar lições dos Salmos. Hoje, agora pela manhã, nós vamos ler o Salmo de número 100, e à noite nós vamos ler o Salmo 119, não inteiro, calma, senão o pessoal não vem para a igreja. Mas nós vamos ler o Salmo 119, um trecho dele, à noite, e nós vamos extrair lições. Por isso que, eu não sei se você percebeu aí na liturgia que está na sua mão, que o título é Lições Sálmicas. São lições extraídas dos Salmos. E a lição dessa manhã é sobre o culto a Deus. E o Salmo de número 100, que é um hino de ingresso ao templo, ele nos ensina algumas coisas sobre como adorar a Deus em conjunto com os nossos irmãos, em comunidade, no templo. Então, abra sua Bíblia no Salmo de número 100, e eu convido você a acompanhar comigo a sua leitura. Nos diz assim a palavra do Senhor: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e somos dele, somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, rogamos, Pai, fale com o teu povo nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Nós somos seres dotados de racionalidade e também de emoções. Alguns de nós aqui
são mais racionais, outros nem tanto, são mais emocionais nas suas ações. E pode ser, eu não tenho propriedade nisso, mas pode ser que a psicologia explique melhor isso. Talvez se a irmã Aline estivesse aqui, ou mesmo a Giovana, ou a Cristiane, são especialistas nessa área, poderia explicar o porquê a ação da emoção, a ação do raciocínio em nós. Mas o fato é que todos nós partilhamos dessas duas realidades. Uns têm a racionalidade mais aguçada e outros a emoção mais aguçada. E às vezes, nós pensamos que essas duas mentalidades, por assim dizer, são contrárias, são antagônicas. Quando, na verdade, o desafio é equilibrar as duas, a ponto delas serem complementares. Isso é, ser racional, a ponto de não se tornar insensível, e da mesma maneira, se expressar com as suas emoções, mas considerando as razões pelas quais você age assim. Pense assim, e por aí vai. Um filósofo disse: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Você já notou que tem certas lembranças da sua memória que te causam sensações? Não sei se você já fez essa reflexão. Às vezes você se lembra de alguma coisa e você sente alguma coisa, dependendo do que foi que você lembrou. Você lembra de alguém querido que você perdeu, você sente saudade. Você lembra das aflições dessa vida, você sente angústia. Então veja como uma coisa está ligada à outra. A gente não pode desassociar a racionalidade da nossa emoção. Senão, não é algo espontâneo, não é algo que é fruto de fato do nosso interior. É quase que algo fabricado, seja as emoções ou seja a nossa racionalidade. E aí eu pergunto, quem foi que disse que racionalidade é a ausência de emoção? Ou quem foi que disse que emocional é a ausência da racionalidade? A Bíblia fala que o culto deve ser apresentado a Deus de modo racional. Mas o que é um culto racional? É isso que nós vamos ver a partir desse texto, do Salmo de número 100. Esse Salmo, ele é um hino de ação de graças, e nele, o salmista que o escreveu, nos convida a adorar a Deus expressando a nossa gratidão através dos nossos sentimentos também. Mas, atente-se comigo para o verso central, que é o verso de número 3. O verso de número 3 diz: sabei, racionalidade, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Então, quando nós olhamos para o verso 3, ele nos traz as razões pelas quais nós devemos, como diz o verso 1, celebrar com júbilo. O verso 3 traz as razões pelas quais, como diz o verso 2, nós devemos servir ao Senhor com alegria. O verso 3 traz as razões pelas quais nós devemos cantar hinos de louvor ao seu nome, como diz o verso 2. Então o texto está dizendo que Deus é o nosso Criador, é o nosso Senhor e o nosso pastor. E por isso é tão bom poder adorá-lo. Estar na presença de Deus deve ser algo prazeroso, que nos empolgue, que nos envolva, que nos faça experimentar a beleza do ser de Deus. E tudo isso
nos é possível, porque Cristo abriu-nos o caminho para nós entrarmos na presença de Deus. Então é por meio de Cristo Jesus, o nosso mediador, que nós temos essa graça de acessar a presença de Deus. E podendo entrar na presença de Deus, para bendizer-lhe, para celebrar. Mas quando nós olhamos para o texto, não é uma celebração vazia de sentimentos, de emoções. Não é um serviço descontente. Então, entenda como há um equilíbrio entre racionalidade e emoção que nos envolve no culto, porque o culto precisa ser a Deus de maneira que nos envolva integralmente. Se parte de mim está nesse culto, outra parte deve estar em outro lugar. Se eu não estou completamente envolvido com o que Deus está fazendo em nosso meio, no culto, eu não estou sendo integralmente o adorador verdadeiro, como Jesus fala lá em João, conversando com a mulher samaritana. Mas vamos aplicar então o texto, considerando essas três coisas que eu afirmei: de que Deus é o Criador, de que Deus é o Senhor e de que Deus é o pastor. Essas, como eu disse, são as três razões, porque é o verso central, que é o verso 3, são as três razões pelas quais Deus diz que nós devemos adorá-lo. Porque Ele é o Criador, porque Ele é o nosso Senhor e porque Ele é o nosso pastor. E saber dessas três coisas deve provocar algo em nós. A primeira coisa, então, a primeira verdade: Ele quem nos fez. É o que diz o verso 3. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez. Nós temos um Criador. Saber que você foi criado por Deus, com um propósito, deveria encharcar teu coração de alegria. Pois isso nos mostra que a nossa vida tem um plano maravilhoso da parte de Deus. Você não é fruto do acaso. Você foi feito à imagem de Deus, para viver a vida se relacionando com Ele, da maneira mais profunda que nenhuma outra experiência nessa vida é capaz de produzir. Isso não te alegra? Saber que você foi feito por Deus, com um propósito, com um plano maravilhoso, de se relacionar com Ele, e que essa experiência de relacionar-se intimamente com o Senhor é distinta de qualquer outra produção emocional, relacional que você tente cultivar nessa terra. Foi Ele quem nos fez, e nos fez com um propósito. Isso deveria alegrar o nosso coração. A outra verdade que diz o texto, ainda no verso 3, além de foi Ele quem nos fez, somos o seu povo. Saber que Deus nos tornou por seu povo, quando nos libertou da escravidão do pecado, e nos fez herança tua, também deve ser um rico motivo para você louvar a Ele. Nós fomos lançados fora da presença do Senhor por causa dos nossos pecados, que fazem inimizade com Deus, e Ele, por sua rica misericórdia, quis nos salvar, quis nos resgatar, nos acolher em sua presença, perdoando os nossos pecados quando Cristo morreu em nosso favor. Isso deve alegrar o seu coração. Saber que Deus te fez com um propósito, saber que Deus te resgatou e te chama pelo nome, como povo dele, isso deve alegrar o seu coração. A terceira palavra, que está aí também no verso 3, Ele quem nos fez, somos o seu povo, e a última somos rebanho do seu pastoreio. Além de sermos criados por Ele, salvos da condenação do pecado, nós somos também cuidados diariamente por Ele.
Como um pastor cuida das suas ovelhas, assim também é o Senhor nos apacentando. Não nos deixa faltar nada das coisas que nós necessitamos. Ele nos protege, Ele nos guia, Ele nos alimenta. Como diz o salmista no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nele eu estou satisfeito, eu não tenho falta de nada. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a tua vara e o teu cajado me consolam. É esse contentamento, é esse prazer. Mas veja, o salmista sabe dizer quem Deus é. Essa é a razão. Por isso o texto diz: celebrai com júbilo. É impossível adorar o Senhor sem envolver-se com o culto, sem com que o seu coração e a sua mente não estejam no culto. É necessário celebrar com júbilo, e júbilo é o mesmo que empolgação, entusiasmo, gosto, por assim dizer. Celebrar com gosto, com empolgação. Celebrar com júbilo ao Senhor. Verso 2: servir ao Senhor com alegria, não é com tristeza, não é com apatia, não é com insensibilidade, é com alegria. Ora, mas por que júbilo, alegria? Porque o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. E aí o texto vai nos empolgando. Quando chega no verso 4, ele diz: entrai por suas portas. Claro, lembrando que o contexto aqui é do templo aí de Israel. E como eu mencionei na introdução, nos é possível hoje entrar na presença de Deus, porque Cristo nos abriu esse caminho. Então o convite é entrar por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Render-lhe graças, bendizer-lhe o nome. Por quê? Razão de novo. Porque o Senhor é bom. O culto racional, então, não é um culto desprovido de emoção. Ao contrário. É um ato de adoração de Deus, onde inclusive as nossas emoções são afetadas pela graça de Deus. Ele é racional porque ele é consciente, ele é baseado na graça de Deus, que nós recebemos em Cristo Jesus. Então, meu irmão e minha irmã, você é convocado, através da palavra do Senhor, a celebrar o Senhor e os seus feitos com alegria e com a consciência de quem Ele é. O ajuntamento do povo de Deus não é uma reunião de pessoas irracionais e sem sentimentos. Antes, é uma celebração ativa, que exalta o Senhor, nos doando completamente, amando o Senhor, de toda a nossa mente, de toda a nossa alma e com todas as nossas forças. Amém? Eu gostaria de encerrar esse momento com vocês numa oração. Uma oração em que você se coloque diante do Senhor, pedindo para que o Espírito Santo o leve a cada vez mais interessar-se em apresentar um culto agradável a Deus somente. Vamos orar. Pai bondoso, obrigado por essa manhã, os meus irmãos reunidos aqui comigo. Que a Tua palavra possa ser aproveitada em nossas vidas. Que possamos meditar naquilo que ouvimos do Senhor. E que saber dessas verdades venha pulsar o nosso coração. Venha alegrar-nos, venha nos alimentar internamente, Senhor Deus. Saber que o Senhor é o nosso Deus, que nos criou, que é o nosso Senhor e é o nosso pastor. E que por causa dessas verdades,
nós somos sustentados, nós somos alimentados, nós somos protegidos, nós somos salvos, nós temos um propósito divino sobre as nossas vidas. Isso deve nos levar em louvor e gratidão ao Senhor pelo que o Senhor é e pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, que cada irmão aqui nessa manhã possa sair daqui alegre, jubiloso, por reconhecer e saber que o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu convido agora aqui para o púlpito nosso pastor, reverendo Lindbergh, que vai conduzir o culto daqui para frente. Profissional de outras coisas, né? O cara é ligeiro aqui na limpeza, cada dia mais rápido. Amados, antes dessa parte de consagração, nos competem algumas informações. A primeira delas é voltar os nossos olhos para o nosso plantão de oração. Nós temos o retorno do senhor Luiz ao hospital, e agora diagnosticado de Covid. Então, oremos pela irmã Débora, pela irmã Vera, que estão em contato direto com ele. Ele foi para um tratamento e voltou com essa infecção também. Que Deus abençoe o lar do senhor Luiz. Também temos Wagner, que é sobrinho da irmã Helenice, também em urgências de saúde. Esse nome não está em nosso plantão, estou incluindo agora, mas já divido com a igreja as preocupações da igreja para orar por ele. Temos a alegria de ter ontem uma senhora desta igreja, há tempo que ela não está frequentando, a mãe da dona Leonor, fez ontem 101 anos, a Dona Maria da Glória, vivendo bem. Deus abençoe a vida da irmã Maria da Glória, da nossa irmã Leonor, Deus abençoe. É realmente uma grande notícia. Que Deus abençoe a vida da irmã Maria da Glória. Temos incluído em nossos pedidos as preocupações com o Edson, e está aqui a irmã Lúcia, irmão Ariovaldo. Como ele está? Eu queria que levasse o microfone à irmã Lúcia, só para, já que ela está conosco, quem tem lido só as mensagens, a irmã Lúcia e o reverendo Ariovaldo estão conosco. Agradecemos as orações dos irmãos que têm nos sustentado. Amém. Passamos por momentos muito difíceis, mas agora ele está lentamente recuperando. Muito lentamente. Ele não consegue alimentar sozinho ainda, ele não consegue mastigar por muito tempo, fica cansado. Então, é muita canseira ainda. Então, carece muito das nossas orações. Mas agradecemos, porque temos visto que, devagar, a cada dia, ele está melhorando. Amém. Muito obrigado, irmã Lúcia, que boa notícia. Acompanhamos sua filha narrando aquela situação de atenção, e hoje a gente já vê que, lentamente, já podemos agradecer. Também está hospitalizada a dona Dora, que está sempre entre nós, vez por outro nossos eventos também, a mãe do diácono Douglas, que está com ela agora no hospital. Oremos também para que a dona Dora encontre recuperação da sua saúde e, como eu tenho dito à família, que a dona Dora encontre Cristo, amém, o maior de todos os remédios.
Então, passar esse olhar em nossa agenda de oração, tem vários outros, mas esses eram os mais necessários de chamar a atenção, e todos os demais com os mesmos cuidados das nossas orações, agradecendo a Deus a bênção de ter uma igreja em oração. Na sexta-feira, eu participei de um trabalho com pastores e políticos. A discussão era, fecha ou não fecha a igreja? Subiu vários documentos para várias câmaras, e eu li para eles o que eu publiquei no nosso boletim. Amados da IPV, nossa amada igreja, é um hospital espiritual de campanha. E eu disse, se eu estivesse me referindo só a São Paulo, eu diria que você imagine que amanhã passasse ali no hospital, escolhi um aí, esse aqui de Itaquera, o Santa Marcelina, e lá estivesse uma faixa como estava aqui a da igreja. Estamos fechados. Pensaram nas consequências disso? Um hospital daquele tamanho fechado? É só observar o que isso significa com as igrejas fechadas. 2 detalhes. Sabemos dos riscos, das preocupações, não negamos a doença, muito pelo contrário, clamamos para que Deus livre, logo como que poderia negar? Clamamos para que Deus nos livre dela. Mas o que uma igreja pode fazer além de clamar? Que ela esteja aberta para receber os que querem clamar. Isso é muito importante. E aí eu li, está no boletim já, os irmãos podem ver depois, porque foi esse o argumento que eu usei. Um hospital abre sem protocolo? Não. Nenhum hospital abre sem protocolo. Não deve. Então, todos os cuidados que um hospital tem com a enfermidade que causou a pandemia, nós temos que ter aqui, em nossa igreja também, para que ela possa funcionar. Caso contrário, dou razão a quem manda fechar. Se você faz daqui uma desobediência total aos protocolos, então não deve abrir mesmo. Mas eu tenho assumido o compromisso, que é decisão deste Conselho. A lei foi acatar o decreto do governo. Vamos fechar, mais uma vez, por 2 semanas, 15 a 30. Os horários de culto serão os mesmos, porém online, tanto da quarta como da sexta e do domingo, como nós tínhamos no período anterior. Vamos acatar. Não tem a menor dúvida que nós não estamos aqui para brigar com o governo nenhum. Mas nós não vamos deixar de registrar que fechar um hospital causa danos à saúde física, e fechar uma igreja à saúde espiritual das pessoas. Por quê? Porque passou-se um ano que nós temos relatos, dados, pesquisas, e a IPB vai publicar isso, do desleixo espiritual da igreja, confundindo live com culto, dizendo que vai assistir depois e não assiste mais, que põe as pernas para o ar e fica no celular e a televisão ligada, dando audiência a quem? São estudos que mostram que o fracasso espiritual da humanidade cresceu assustadoramente por causa dessa brincadeirinha de cultuar online. Essas coisas vão sendo apresentadas dia a dia à sociedade, uma fatura muito elevada. No entanto, estamos num país onde os resultados financeiros importam. Se os resultados financeiros importam, financeiramente a igreja quebrou? Não, ou ainda não. Então está tudo muito bem. Mas se ela começar a quebrar, aí sim, talvez vão querer que as pessoas venham para a igreja obrigado. Essa não é a conduta da igreja, logo não é da igreja presbiteriana, não deve ser de nenhuma igreja. Nossa responsabilidade é com o que o governo orienta, atender dentro do que o governo orienta, mas ter nossa posição, nossa autonomia, nossa dignidade de zelar pela espiritualidade humana. Que Deus conceda
esta bênção de entender esse momento. E o que está nas nossas mãos é de grande responsabilidade. Terminava ontem uma boa, aí eu já emendo com o outro assunto que eu ia falar, uma boa reunião de presbitério, onde tivemos, com muita alegria, a aprovação, está colocado também aqui, no primeiro parágrafo da pastoral, a aprovação unânime do nosso querido irmão Petrônio Júnior para ser ordenado. Agora cabe à executiva esperar o fim desses protocolos, marcar a data, uma comissão especial virá aqui em nossa igreja para o grande e esperado culto da ordenação do irmão Petrônio. Agora me perguntaram qual é o nome que a gente usa. Licenciado aprovado para ordenação, é só esperar o dia e a hora para a sua ordenação. Portanto, como licenciado, ele ainda não pode realizar os sacramentos, o fará depois da ordenação. Quando nós terminávamos ontem, uma reunião muito boa, era reunião privativa, só mesmo representantes da igreja e os pastores, ficamos de 9 a 1 hora, perguntando, indagando, testando, e o presbitador está aqui na minha frente, eu vou dizer uma coisa que ele vai entender. Eu já senti os resultados da reunião no sermão de hoje. Então, é interessante, né? Porque é um aprendizado, foi 4 horas de sabatina aqui, praticamente. Isso é para mostrar, olha, a maior do nosso presbitério, eu não tenho conhecimento que ele tem de presbitério, mas é muito importante saber, né? E nós tivemos a honra do reverendo Ovaldo conosco, que não tem mais obrigação de estar conosco, né? Ele já está jubilado, já cumpriu a carreira, mesmo assim veio ontem e fez boas perguntas para o nosso querido Júnior. Muito, muito obrigado. Isso tudo enaltece o processo de avaliação, para mostrar que é realmente uma caminhada, é como eu coloquei no final. Ele recebe as honras de pastor, que é muito mais um fardo do que honras, mas é honra, sim, também. No entanto, é uma construção. Ninguém é pastor por decreto, é pastor por uma construção diária na convivência com o rebanho. É muito importante ver a figura que a Bíblia usa para ser pastor, rebanho, que o pastor conduz. E é dentro desse rebanho que aparece também os que não querem ser conduzidos. E ele precisa saber lidar com essa realidade. Do lado de lá, deixo claro aqui a igreja e citei o texto, literalmente, de Hebreus, onde diz a necessidade da obediência, e a palavra de Pedro, na segunda carta, no primeiro capítulo, dizendo que quanto mais nós crescemos em fé, mais reconhecemos o que um pastor deve ser para nossas vidas. Por isso, realmente, não dá para tratar pastor intelectualmente. É tanto que eu coloquei também aí, uma citação muito própria da nossa Constituição. Diz assim: a igreja reconhece, pela Bíblia, é bom lembrar disso, pela Bíblia, as identificações de pastor: bispo, pastor, ministro, presbítero, ancião, anjo da igreja, embaixador, evangelista, pregador. Eu ia botar douto, aí nem ficou douto nem doutor. Doutor, ficou doutro, né? Doutor e despenseiro dos mistérios de Deus. Olha que coisa, hein? Tudo concentrado numa pessoa. Aí tem uma vírgulazinha, que diz assim: indicam funções diversas e não graus de diferentes dignidade. Um pastor, doutor, pós-doutor, é igual ao pastor que, porventura, nem bacharel seja, mas seja vocacionado e ordenado. Ele é pastor com todos esses graus de respeito. Por isso, é bom lembrar que a igreja deve entender esse movimento, que é tão importante para, de fato, receber um novo pastor. Finalmente, nós estamos hoje no segundo domingo e nele nós celebramos a consagração de ofertas missionárias. E lembramos que este trabalho está sendo feito pela irmã Patrícia, que está ainda recolhida com os devidos cuidados em relação a essa pandemia, ela e a sua mamãe,
e esse valor ela divide e envia para missionários que nós apoiamos e que nós sustentamos também, não só em oração. Mas também registro aqui que neste dia de doação de oferta missionária, nós temos um trabalho muito belíssimo que está sendo feito hoje pela nossa UPA, pelos seus diretores, Samuel e Cris, que conseguiram juntar 30 kits de produtos de higiene que serão entregues a uma instituição que cuida de pessoas com a terceira idade. Deus abençoe vocês. Esta é uma igreja viva. Não é a quantidade, é o zelo. Estou aqui no presbitério, estão 2 ali sentados no chão, arrumando um monte de coisa que vão ser doadas. É esta igreja viva que eu me refiro. Esta igreja que junta um monte de cesta básica, 2 daqui, 3 dali, 10 daquela, 50, e vão doar a quem precisa. É uma igreja que não relaxa nas orações. Que Deus conceda à vida da igreja de Vila Otália esse vigor espiritual, para que ela continue firme na tarefa que Deus lhe passou. Isso passa pela dedicação, pela vida dos seus oficiais, como disse na reunião do conselho na última sexta-feira. É para isso. Ontem a pergunta dura para o Júnior. Eu não lembrava que era tão próximo de Calvino. Eu achei que era 576, eu não sei por que tem essa data. Perguntaram a Júnior, quando começou o presbiterianismo? Aí Júnior disse, eita, e agora, né? Bom, eu acho que foi depois da reforma. Foi, aí acertou a primeira. Não, menos, 1600 e pouco. Opa, volta um pouquinho. John Knox, ele acertou John Knox, acertou a Escócia, faltou o ano. Data é complicada, né? Mas o que foi? É que era exatamente o período onde ele entendeu o que o Calvino sistematizou. Calvino só faltou dar o nome, mas ele disse, a igreja vai ser conduzida por presbítero, aí John Knox então vai ser presbiteriana. Então ele só deu o nome à igreja, né? Então foi uma descoberta da importância desses oficiais. Por isso, amados, que eu tenho batido tanto nessa tecla. Quer ver uma igreja forte? Conselho forte. E conselho forte não é autoritário. Pastor também não é autoritário. É conselho. É que se juntem, escutem. É o governo representativo que a Europa recebia das mãos de Calvino. É o governo representativo. Ouvir as pessoas para decidir com segurança. Que Deus abençoe a vida da nossa igreja, que tem me dado tanta alegria de pastoreá-la ao longo desses anos. Vamos cantar e, durante o cântico, consagraremos a oferta missionária. O hino Grata Memória, os irmãos Celso e Rafael vão nos conduzir. É o 64. Ao som dos instrumentos. Perdão. Olha essa história de olhar a liturgia final. 14. Estou lendo a liturgia da noite, perdão. 14. Essa liturgia pequenininha. Perdão, número 14, novo. Obrigado, Celso. Obrigado, Júlio. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltar. Cantem, louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo. Deus bênçãos por Jesus, Filho de Deus.
Lembramos que no próximo domingo é o terceiro domingo, que é a consagração dos dízimos e ofertas da igreja. Desta feita será como vinha sendo no período que a igreja estava fechada. Está aí no boletim os dados da nossa conta no Itaú. Convido o reverendo Ariovaldo para nos dirigir a Deus em oração e, em seguida, impetraremos a bênção. Na oração, agradeça também as ofertas missionárias consagradas. Por favor. Bondoso Deus, Tu és o Rei de toda a terra, e é diante deste Deus maravilhoso que nós nos encontramos neste momento. Tu sabes, Pai, que nós somos fracos e pequenos. Por esse motivo, embora na Tua presença, nós clamamos pelo socorro que só o Senhor tem. Abrigue-nos, ó Deus, como povo Teu, sob as Tuas asas, e permita, Deus, que estejamos seguros, guardados por Ti. Guarde-nos, ó Deus, deste horror que está varrendo a terra, que é esta enfermidade. Permita, Senhor Deus, que o Teu anjo esteja acampado ao redor de cada um de nós, para nos livrar de todo este grande mal. Assista-nos, ó Deus, nós te suplicamos. Agora, ó Deus, nós te agradecemos por nos permitir estar na Tua casa nesta manhã, participando deste culto em louvor ao Teu santo nome. Muito obrigado, ó Deus, por cada família que aqui está. Obrigado, Senhor Deus, por cada vida aqui presente. E nós queremos te pedir pelos nossos irmãos que infelizmente não podem estar conosco por estarem doentes, que o Senhor os visite e os abençoe. Te agradecemos também pelos corações que o Senhor moveu para estarem ofertando para o trabalho missionário. Amém. Dá, Senhor Deus, que esta oferta administrada por nós, mas abençoada por Ti, seja uma grande bênção na vida da expansão do Teu Evangelho. Dirija, Senhor Deus, a Igreja da Vila Eutália, não somente na pessoa do seu pastor, mas principalmente na pessoa do conselho desta igreja. Guarde-os e dirija-os para a glória Tua. Nós te suplicamos por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amor de Deus o Pai, a graça preciosa do Deus Filho, as consolações sempre eternas do Espírito Santo de Deus, repouse nesta manhã na vida do Sr. Luiz, da Dona Dora, dos queridos que estão enfermos e aqui os que estão hospitalizados, sobretudo eles. Pedimos que a Tua bênção estenda-se aos que estão em tratamento, aos que estão trabalhando para que os outros estejam com saúde. Que a Tua bênção seja com a vida do Petrônio, com a sua família. Que a Tua bênção seja com este rebanho amado e com os amados deste rebanho, hoje e pelos séculos dos séculos. Estão lembrados e também